dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que tá nos vendo. Eu sou Luara Long. Eu sou Felipe Carvalho. E esse é mais um Pode Fritas Oficial. Ah, caramba! Primeira vez que eu falo isso. Rapaz, É a primeira vez que eu gravo. Nossa! Parabéns. Muito bom. Tá de parabéns, cara. Caramba. De coração. Se eu bebesse mais um gole, eu não gravava. Não gravava. Foi no ponto. Caraca, você viu que foi a golada pra dar o estímulo. Falei assim, agora, é Tá agora. de parabéns. Eu tô Caraca, orgulhosa foi a de você. primeira vez, mano. Caramba. Pessoal, hoje nós estamos com uma Caraca, pessoa hoje tá maravilhosa, que embaçado maravilhosa, também. maravilhosa, que tá difícil. já falou, fica tranquila, Luara, que você não vai ser humilhada. Vamos dar um Vamos jeito. dar um jeito, vai dar tudo certo. Estamos com ele, Renato Lobo, nosso doutor! Especialista em emagrecimento, né? Isso. Tô correto? Correto. É isso? Correto, especialista Cara. em emagrecimento. Agora a gente veio aqui passar um pouco de vergonha, né? Obviamente. É. A gente veio aqui, vamos conversar um pouquinho. Quando o Felipe me Julgar contou, todo eu mundo. falei, ai É. meu Deus, vou ser julgada. Caramba, Você Renato, joga. quem é Renato? Onde você começou a sua De onde trajetória? Renato nasceu onde? Onde veio? Eu vim do interior. Não é tão interior, mas Eu vim do interior. São Do José dos João, Campos, você gosta do conhecem? Não, Mais ou não menos, é, não é pertinho. tão... Sim, é. sim, pertinho. Ainda uma cidade tranquila, calminha. Quando eu saí de lá, tava pequena, agora cresceu bastante. Aham. Aí Evoluiu bastante lá, Pô, né? super. E é uma cidade caraca. industrial, É. foi crescendo muito. E aí eu fui me acostumando aqui com São Paulo, levei um tempo. Cara, Você veio com Trânsito. quantos anos? Eu vim com 23. Eu vim pra fazer a faculdade. Eu vou denunciar a idade, né? Eu vim com 22, eu acho. Vim pra fazer a faculdade. Tô aqui há foi muito 13 anos. difícil essa mudança? De lá pra cá ou foi mais tranquilo? Assim? Foi um pouco. Pra muitas pessoas não é, mas pra mim tem a questão de a poluição é diferente. Na época eu tinha mais rinite, então eu sentia. Eu ia pra São José, melhorava, voltava pra São Voltava, Paulo. essa é a vida de São Paulo. Aí trânsito era um negócio que eu não E é era surreal, a minha né? vida. Eu isso. falo que quando eu vou pro interior eu tenho alergia porque é muito ar puro, não tô acostumada. verdade. Que isso, Eu essa cheiro qualidade assim, de ar. o nariz muito coça, dois chega a dar uma... limpo, que a gente não que eu tem falo, isso, nossa, cara. Deixa eu cheirar Que esse ar é escapamento de esse? carro aqui. Que é esse que eu nunca... Em São Paulo nós não temos Peraí, isso. deixa eu voltar. Cheiro de flores? Mato. Dá uma coisa tóxica aqui, só pra... Tá muito bucólico isso daqui. Chega. Então aí você veio pra cá, né? Aí eu vim, fiz faculdade aqui, fiz a Aham. medicina aqui na USP e Legal. me formei e fiquei desde então. Aí resolvi montar o consultório aqui Aham. em São Paulo e foi. Você já ficou, você já saiu da escola e foi prestando vestibular. Não, eu entrei Como foi mais a- tarde, então foi até um processo interessante porque eu entrei mais maduro na faculdade. Legal. Maravilha. E isso fez uma baita Isso diferença é bom, na minha né? vida. Porque eu me formei, eu fiz um técnico Aham. lá em São José dos Campos, um técnico em eletrônica. Nada a ver com medicina, É, né? Você vê? No máximo pra Nossa, ver um tudo a eletro ver. ali. É. Mas aí fiz o técnico em eletrônica e trabalhei na área. Pô, que E me legal. ajudou muito, porque eu consertava aparelho eletrônico. Então era uma mentalidade de você solucionar problemas. Uhum. E aí eu consegui transpor isso para a medicina e foi bem interessante. E como eu já tinha trabalhado, na época da faculdade, a gente tem muita responsabilidade lá na faculdade. Os estudantes de medicina são muito cobrados. Aham. Né? Você é cobrado como se você já fosse formado. Formado, né? É uma baita Afinal de responsa. contas é um curso Sim. muito concorrido. E é pesado, E é é pesado, muito é. exigente. Tá cada vez mais exigente, Pô. né? Porque E tem tá que cada ser, vez porque mais... afinal de contas, você cuida da vida das pessoas, Sim, né? Não tem é uma como. formação muito boa lá, tem o Hospital das Sim. Clínicas e tudo mais. Mas assim, por ter uma mentalidade de trabalho, eu acho que eu entrei mais maduro e conseguia entender algumas coisas, de Já assimilava, né? Com mais assimilar, maturidade. se né? relacionar no ambiente de trabalho, ter responsabilidade de trabalho. E aí isso me ajudou. É porque geralmente as pessoas entram muito jovens e com a mentalidade de escola, indo pra E até pegar faculdade. no tranco, até pegar o jeito... Olha Nós só, entramos eu- muito jovens na faculdade, né? É. Claro que Eu não, só ia pro o Felipe só ia pro bar, mas Mas foi só no começo, na primeira faculdade. Acontece Depois... com todo mundo. na primeira faculdade, que demorou 4 anos pra você se formar, você ia pro Ah, bar. não, mas tudo bem. É. Mas... Tinha gente que entrou Mas- lá com 16 anos. Caramba, Mas tá a se formando gente, agora, é, né? mas a gente Mas é uma galera... a gente observa que nós saímos de uma escola pra ir pra faculdade, é um outro ambiente, com pessoas totalmente É muito diferentes. louco. Com a minha turma, pelo menos, tinha bastante pessoas mais velhas. Então, tinha senhoras de idade, assim, 50 anos. Tinha, claro, jovens, em sua grande maioria, mas tinha muita gente Mas nova. eu acho ótimo, assim, entrar com mais maturidade, que você já tem uma mente Eu acho que isso formada, deve- uma eu acho visão. que isso devia ser feito para os jovens, assim, ó,
Você terminou a escola, você não precisa, vou pra faculdade. Vive um E a pouco. galera acha que é tarde, né? Principalmente, por exemplo, a medicina. É. Muita gente vê e fala assim, pô, é tarde 22 anos, 23 Porque anos. são Pô, muitos cara. anos de faculdade, eu né? conheci... Não era da minha turma, mas teve gente que entrou com 50 anos. Puta, Na que minha turma sensacional. tinha um que entrou com 30, se eu não me engano. Então, tem gente que vai entrando mais Inclusive, tarde. foi uma polêmica há poucas semanas. Poxa, nem me fala. E aí você percebe que elas estavam com a mentalidade da escola. Porque na escola que você fica brincando e caçoando do coleguinha. Tipo, você é Das isso. minas lá, né? Que Vendo o defeito, muito velho. Ah, nem é, vai daqui. você Não, eu é tô tentando, isso, buguei você- aqui agora. Você é das aquilo minas, é lá. verdade. Mas e a isso, menina acho que tinha 47 anos, né, a moça? 40 e pouco, 40 e 42. poucos, 40 né? e pouco, tipo, mano. Jovem. Gente, Sim. minha avó tem 80. Então, assim, 40 anos, a pessoa tá jovem. Sim. Mas a falta de maturidade delas, porque elas vieram da escola. É errado o que elas fizeram, sim, é extremamente errado. Isso deveria ter sido corrigido desde a época da escola. Sim. Mas elas são adolescentes. Infelizmente, a adolescência hoje está levando mais tempo. Pra Na nossa Amadurecer época, pelo demais, menos, né? exigia-se muito mais dos jovens. Hoje, você deixa eles serem jovens por mais tempo. Porque hoje é mais prático essa juventude. Acho que de hoje em dia tem tudo um pouco mais prático. Sim. Né? Do que a gente, tipo. Né? A gente já batalhou não- bastante Pô! em algumas coisas. Mas eu concordo contigo. E eu via isso na faculdade. Eu entendo o lado das pessoas, mas assim, às vezes era incômodo porque a pessoa entrava muito imatura. E muitas vezes ela vai se encontrar na medicina, vai se dar bem, mas ela às vezes não sabia se queria mesmo ou não. E eu tive casos assim, a pessoa vê, eu não gosto de lidar com gente. Caramba. Então, poxa, não é... Você sentia que na faculdade tinha muita gente forçada a tá ali? Não pelos digo pais forçado, mas é ou uma alguma pressão de todo o contexto que ela está inserida. Por exemplo, você está indo bem no colégio, tira notas boas, nossa, você deveria fazer medicina, hein? Você é inteligente. E o que tem a ver uma coisa com a O outra? que tem a ver uma coisa com a Mas outra? é porque é um vestibular difícil e tudo, mas não, mas será que a pessoa tem aptidão? Você gosta disso? E fica com status, tal fulano entrou em medicina. Aí a pessoa vê, olha, ele está sendo exaltado, eu quero isso para mim. Sim. Então vira um status, né? Status. E às vezes a pessoa faz, mas não é o que ela queria mesmo. Ela seria um ótimo administrador, um ótimo marqueteiro, um arquiteto, Que é o mas que ela quer mesmo, né? acaba virando o hobby dela na medicina. Ela acaba sim. trabalhando, às vezes, um pouco frustrada, talvez, porque não era exatamente o que ela queria, mas ela seguiu nesse contexto. E tem o hobby de fazer outras coisas que, na verdade, seria a vocação dela. E eu já vi gente que se formou em medicina e não exerce. E largou. Largou Acontece. e foi fazer, tipo, um Acontece. exemplo, arquitetura. Que não gostava. Eu acho que Acontece. deveria ser dado isso pro jovem, a oportunidade de ele permanecer um pouco mais longe da faculdade. Não, claro, se você já tá objetivado e já fala assim, olha, eu quero tal, é uma situação. Mas se você ainda não tem essa decisão, não tem essa maturidade, espera um pouco, sei lá, faz um ano Trabalha, faz sabático, alguma trabalha. coisa. Mas a gente é pobre, a gente sabe que quem é pobre tem que trabalhar. Mas, poxa, vai trabalhar, vai Mas a conhecer acho que esse feeling da pessoas, maturidade é foda. vai né? conhecer pessoas com mentalidades diferentes. Porque na escola, por mais que as pessoas sejam cada uma de um jeito, as mentalidades são no mesmo nível. A imaturidade é no mesmo nível. E aí você vai trabalhar, você encontra pessoas mais velhas que vão te ensinar coisas diferentes. Falar, olha, não seja assim, tem esse caminho aqui. Às vezes a gente é melhor ser feliz do que ter razão. Você Uma vez de conhece mão outras dupla, coisas, né? né? É verdade. Isso foi importante para mim até quando eu me formei, porque eu fiz algo parecido. Quando eu me formei, você pode terminar a faculdade e ir direto para a residência. Então você fica lá estudando no último ano, sexto ano, presta a prova, que é um vestibular também, uma prova bem difícil, e entra na residência para você ter o título de especialista. Isso é opcional ou não? Você É já- opcional. É opcional? E aí o que eu fiz? Tem pessoas que vão para as Forças Armadas, trabalham na aeronáutica, Legal. ou trabalham no SUS, ou trabalha por aí. Diversas. Aí eu fui áreas. e fiquei solto na vida, né? Trabalhando. Vou ganhar, eu precisava pagar algumas contas e tudo mais, eu vou juntar um dinheiro e vou conhecer cada área, tentar conhecer um pouquinho de tudo. E aí foi muito bom, porque inicialmente eu saí da faculdade com uma mentalidade, querendo uma coisa, e aí fui amadurecendo e conhecendo pessoas das áreas, que não era bem isso que eu queria,
e eu poderia ser muito feliz em uma outra área que vai ter todos os aspectos que eu queria da medicina, de consultório, de poder ajudar até em relação a esporte, em performance, em ter uma melhora direta no paciente, né, em ajudar na qualidade de vida Você dele. sempre teve essa ligação com o esporte, com a qualidade de Sempre, vida? Para você ter uma ideia, isso é errado, mas eu entrei na faculdade querendo fazer ortopedia. Você, físio, educador físico, sabe bem, a gente gosta, movimento, músculo. Eu entrei querendo fazer ortopedia e fiquei até a metade do 5º ano com essa cabeça. Então eu entrei na liga, que são como se fossem grêmios, né? De ortopedia, fui presidente, diretor, tal. Que da hora. Ficava lá no hospital, adorava. E eu gosto ainda, gosto. Mas aí no 5º ano, que eu tive um contato mais próximo, eu fui ver, eu não gosto de operar. Não é a coisa que... ortopedia é mais essa parada de operar, né? Resolutivo. É martelinho ali, vai, toma. É porque eu acho que talvez funcione na medicina do mesmo jeito que funciona no direito. Os professores costumam falar que todo mundo entra querendo ser criminalista. Todo Acho que é mundo. mais ou menos. Vou trabalhar com criminal e vou ser criminalista e não sei o quê. No final da faculdade, poucos são criminalistas. Cada um vai para uma área. Porque né? Não, e poucos, assim, sei lá, de uma turma de 50 pessoas, 2, 3 são criminalistas. Que acaba vendo a diversificação de realidade, áreas também que tem. Às vezes a gente... Não é o que a gente... Tem várias opções, mas às vezes a gente gosta de fazer aquilo e vai pra aquilo. Ou às vezes é o que dá mais dinheiro, então a gente vai pra aquilo. Então são essas duas vertentes, aí você escolhe o caminho que você quer ir. Então, oportunidades, né? Sim. Não, muitos entram com algum status, você, um exemplo, neurocirurgião, porque eu ouvi falar que é super chance, você, cirurgião cardíaco. Ou trabalhar no TI, né, que também quer... E depois vê, nossa, nada a ver com Não, o que eu quero fazer fora. pediatria, tipo, uma coisa assim. Caraca, mano, que show, E o esporte sempre teve ligado, assim, na minha vida, eu sempre gostava de fazer lutas, a academia, eu fui gostando ao longo da faculdade. Vai ser importante esse ponto, viu, Opa. galera? E atividade física é importante, Agora é hora da é legal. bronca. E aí eu queria fazer algo relacionado com isso, relacionado com esporte. Legal. Então, inicialmente era ortopedia, vou consertar pessoas quebradas. Aí eu pensei em fazer fisiatria. Já ouviram falar? Nunca Você ouviu conhece? falar, explica. Fisiatria hoje é uma eu sou a leiga. É uma especialidade bem legal que atua junto com o fisioterapeuta. Então, é uma especialidade médica que faz reabilitação. Então, é um trabalho em conjunto com educadores físicos, com fisioterapeutas, tratando, a gente chama de grandes... como é que chama? Grandes... me fugiu o nome. Grandes... Não era sequela, que é o nome feio. Me fugiu. Traumas? Não, mas é grande... Não. Tipo... Grandes incapacitados, mas não é esse nome que é o nome feio. Mas é quem teve lesão medular, ou sequela de AVC. Então, é uma consequência, um impacto muito grande na pessoa. Você trabalha com esse grupo ou com pequenos... Me fugiu a palavra. Pequenos incapacitados, que é uma tendinite, uma dor miofascial. Que é mais crônico, né? Que é difícil de reabilitar, vamos dizer assim. Que é um processo chato, talvez, que né? também é multiprofissional, assim. Tem que acho que gera uma conduta, assim, de todos, né? Isso que é legal. Você trabalha em conjunto, que muita gente, às vezes, esquece áreas, né? isso, né? Que pode se trabalhar muitas áreas junto, né? E eu achava essa parte mais legal, porque assim, a ortopedia falha nisso. Por exemplo, você estava coçando, tô com dor no cotovelo, uma epicondilite. Aí o ortopedista vai olhar, mas não é cirúrgico. Então, não sou gelo, anti-inflamatório, ou faz terapia, ou encaminha para faz físio de forma genérica, assim. Isso. Então vai. Mas não é assim, não, vamos ver. Tem um tratamento, um aparelho chamar ondas de choque, por exemplo. Vamos lá fazer um agulhamento, né, infiltrar alguma coisa, um medicamento ali. Então tem várias terapias, várias abordagens não cirúrgicas, conservadoras. Sim. Aí eu comecei a gostar, eu falei, legal. isso é legal. Tem o tete-a-tete com o paciente, que eu acho isso muito bacana, algo que eu valorizo. Perfeito. E aí eu pensei, vou trabalhar com dor, eu já fazia acupuntura em alguns pacientes, nos ambulatórios. Eu vou fazer isso, mas fui conhecer outras áreas. E aí conheci a nutrologia, que envolve esporte, envolve emagrecimento, envolve longevidade, você prevenir complicações, prevenir lesões, que eu acho que muito é o trabalho que o físio faz, por exemplo, em grandes clubes.
O físio não tá lá para recuperar só o atleta, ele tá lá para prevenir com que ele tenha O lesão. pessoal acho que tem essa acho que tanto na área da saúde em si, não vou falar só da físio. A galera vê, tipo, a físio e também vê mais como reabilitação. Não vê uma possível prevenção, uma parada assim que é uma manutenção que você tem que fazer diária. Não, sabe? É que nem, tipo, tudo, assim. A galera acha que é só ali no momento. Nós até conversamos com o Rafael que ele é físio. Que E ele aí veio, eu brinquei, né? É que ele falava, pessoal acha que físio é só massagem. massagem. Eu falei, não é? Não é só massagem, E ué. a mesma coisa UTI, eu também trabalhei em UTI 2 anos. E eu acho que a UTI também, acho que físio é só pra aspirar. Sabe? Tipo, tapotagem. Então, assim, Tá bom aqui já, viu? Já aspirei tudo. mas tá até tudo entende, certo. porque a galera não conhece, mas é legal, tipo... Eu acho que às vezes levar esse conhecimento para as pessoas transforma a enxergar a profissão de forma diferente. Sim, E até mudou meu conceito em relação à medicina. legal. Porque a medicina tradicional, eu brinco, é algo mais binário. Aham. Igual na ortopedia mesmo. Ou você está com o braço quebrado ou você não está. Aham. Se você não estiver, volte quando quebrar. Quando quebrar. Então assim, você está com diabetes ou você não está com diabetes. Você está com pressão alta ou você não está. É 8 ou 80. Aham. E a gente sabe que tem marcadores que vão mostrando que você está se encaminhando para uma doença. Aham. Você ainda não está lá, mas você está no caminho de. Pré, assim. Então, assim, se eu sei que você está no caminho de, vamos intervir já. Vamos mudar já isso. E aí você consegue volta para cá, paciente, volta para Peraí. a qualidade de vida. Vamos conversar um pouco. isso. Vamos Eu acho trazer que de isso é volta. muito importante. Eu, como uma pessoa gorda que voa aos médicos, eu sinto essa dificuldade. Por exemplo, vou contar alguns casos que aconteceram comigo. Do acolhimento, né? Eu estava com uma dor no tornozelo. Fui no médico. Ele olhou pra mim e falou, isso aí, esporão, que tu tá gorda, né? Então, pode ir lá tirar o raio-x, tenho certeza que tem esporão aí. Fui lá, tirei o raio-x, não tinha nada. Ele, mas isso é porque tu tá gorda, emagrece. Eu falei, mas engraçado, fui gorda a vida inteira e tá doendo só agora que tô gorda? Só hoje? Não, tô gorda faz tempo. É por isso que o pé não aguenta mais, o tornozelo não aguenta mais. É mais tradicional, né? Quando tem aquele assim, método mais falei- tradicional que nem sabe às vezes o que fazer. Falei, Oi, obrigada. pô, Ele não olhou nada. Quer tocar a filha. Ele não olhou nada além do tu tá gorda. Só que ele não levou em consideração que eu sempre estou de salto. Aí, ó. Quando eu chego em casa, que eu tiro o meu salto, que dói o tornozelo. Porque o meu pé sai dessa posição para essa. Às vezes é um detalhezinho, né? Ele só quis ver que eu estava gorda. Focou nessa Ele tecla, focou né? nessa tese e falou, tu tá gorda, vai emagrecer. Ele não olhou pra mim e falou assim, olha, você usa salto, tal, talvez seja o caso de você fazer bastante exercício pra esticar o seu músculo, porque se você passa o dia inteiro, sei lá, eu durmo 5 horas por noite, 6. O resto todo de salto. Imagina o seu pé. Caminhar pra físico pra fazer uma prevenção. Exatamente. Você entendeu? Eu conheço o físico acordo, bom, né? eu entro 7 horas, sei lá, eu começo o meu dia 5 da manhã, 6 da manhã. Quando dá 6h30, 7 horas, eu já estou de salto. Eu vou tirar esse salto do meu pé 7, 8 da noite. Nossa. Uma hora vai. Você entendeu? Ele não olhou além, ele só falou, tá gorda. A mesma coisa em outra médica que eu fui. Fiz exames preventivos, né? De sangue, pressão. Ela fez. Falei, meu Deus, vou morrer. Eu tenho até medo de fazer esses Né? exames aí, cara. Susto, é. Né? Eu tenho até medo que eu falei, vai achar Eu alguma falei, já coisa aí. era, acabou pra mim nesse momento. Uma semana de Uma vida. semana Ela agora chama-se daqui, Rosa, hein, vou ela- ter que aproveitar a vida em uma Não. semana porque eu vou morrer. Ela, nossa, seu colesterol é baixinho, né? Eu me irritei, eu falei, por quê? Porque eu sou gordo, o colesterol tinha que ser alto? Aí ela, não é Veja isso que eu bem. estou Não, dizendo. Mas é a maneira de tratar, Caramba! pô, que nem essa parada é muito perfeita, porque tipo, ele liga todos os pontos chaves, Eu falei, né, que gente. acaba envolvendo tudo. E aí que eu entro no Você tema. entende Eu acho tudo, que tipo, todos os lados. eu né? acho que as pessoas, Essa é a quando ideia, falam né? assim, vai no, Incorporar tudo, conhecimento. vai no nutricionista, você já fala, pô. Aí você já vem de experiências péssimas de todos os médicos que você vai. Você vai falar, pô, vou no nutricionista, o cara vai falar só que eu tô gorda. Não, cara. então, aí você passa Que no nutricionista, droga! é a mesma coisa. Aí passa no físio, é a mesma coisa. Aí passa, sabe? Você vai ficando com sempre a mesma preconceito. coisa. né? E tipo, se você. É que assim, pra mim, na minha concepção, é que o problema muito das áreas hoje em dia é muito difícil ter, tipo, às vezes o pensamento igual você tem. Igual às vezes o pensamento que eu tenho, tipo, trabalhar
junto. Com o que o paciente tem, Não é? por exemplo. Cara, eu acho que se trabalha junto, a parada é você Isso, achar o cada foco. um é bom numa área. Você não vai ser bom em tudo. isso. Sim. E aí você encaminha. E cada pessoa é uma pessoa. É. Cada pessoa é uma pessoa. Pode ser que se você me der uma dieta restritiva, eu vou conseguir manter tranquilamente. Mas o Felipe não. Uhum. Não mesmo. Por exemplo, a Eu gente gosto tava de conversando beber. aqui, pessoal, que eu já contei essa antes, o Felipe ele acha graça. Eu fui no médico, dieta. Falei, bacana, né? Aquela dieta padrão, café da manhã, um chá, Eu um não consigo, ovo, acho que seguir dieta, aí Tá vendo lanche bem. da manhã, tal coisa, sei lá, uma castanha, porque castanha é, Enche, né? é muito, né? Aí uma castanha, uma só. E tem uma hora do dia, né, que você quer comer tudo, né, mano? É. Quando Vem chegar, acho que à desespero. tarde, assim, pra noite, cara, Aí, meu desespero, e pior O que você tá almoço, cheio. o almoço era bacana, o almoço Quer comer uns era hambúrguer, 3 uns quartos do cachorro-quente, prato cara. de salada. 3 quartos do prato, falei, ok, gosto de salada, tá ok. Vamos caprichar. Meia colher de arroz e meia concha de feijão, porque tá gorda, né? Tu não pode comer mais que isso. Lanche da tarde, meia uva. A hora que ele falou meia uva, eu falei, não, pera. Calma aí que eu vou cortar ali. Eu ó. acho que eu não entendi direito o que Meio você falou. cacho de uva. Caralho, Eu falei, meu cacho? Não. Vai pegar a uva, vai cortar. Tu vai comer essa uva. Caralho, mano. Sucesso. Aí depois uma jantinha leve, só uma sopa, uma salada, uma coisa leve. Aí como é que chama a última refeição? A ceia. A Comida. ceia, a outra metade da uva. Ah, sim. Que bom. Caralho. Porque aí você ia poder comer a uva inteira, né? Legal. Mas eu fiquei assim, eu fiquei olhando e falei, Legal que você dá pra você controlar, né? Vai na feira, começa a contar as uvas, é, vê os dias da moço, semana. 5 dias na 30 semana. uvas já dá 30 Ah, dias. você pega um cacho, né? Vai durar Economia, né? Economia. Você é louco, o cara é um economista. Porra! E Mas, como é. virou a chavinha assim? Como você Tipo, você fala fala assim, assim, olha, olha, é isso que eu quero. Você já foi construindo essa parada da faculdade. Foi mais Aí ou você, menos não, isso. Aí eu quero isso agora. Foi tipo, faz muito tempo. Como que você começou a. Eu tô nessa área tem quase 7 anos. Aham. E aí eu já tava flertando com a nutrologia. Poxa, uma área interessante, tem a prevenção, que era algo que estava abrindo minha cabeça. Não só tratar a doença. Deixa eu evitar com que você fique doente. Perfeito. E isso foi martelando na minha cabeça. Eu queria fazer um trabalho desse tipo. E aí eu me consultei com um nutrólogo. E me consultei na época, gostei. Só que eu com um pensei... bom nutrólogo, viu, pessoal? E eu pensei, não de forma assim arrogante, eu pensei, poxa, eu posso fazer uma consulta talvez melhor até. Se eu otimizar. Eu fui pensando o que dava para melhorar, não é? Não a Você arrogância já tem suas informações. de que ele era vai ruim, né? absorvendo Sim. mais. Ele fez isso, eu achei muito legal. Perfeito. Talvez eu possa fazer isso aqui a mais. Legal. Isso aqui. Então eu pensei, eu acho que eu posso ser um bom médico nessa área, já que é algo que eu gosto. E aí quando eu entrei na área, foi muito curioso, porque eu despertei algumas coisas em mim, assim, eu já gostava de estudar, mas eu despertei uma obsessão por estudo. Porra. Então eu ficava vidrado, eu queria saber mais, deixa eu estudar esse hormônio, eu quero saber tudo. Tipo, nada batia, né? Sempre ficava um ponto todo frio que você detalhe, queria... todo detalhe Legal, daquilo. isso Então, é surreal. eu me mergulhei muito na parte de suplementação, inicialmente, depois nos hormônios, e me apaixonei. Puta, Eu falei, é isso que eu quero fazer. legal. Porque o hormônio está relacionado com tudo, o hormônio é vida, os hormônios começam a cair, o corpo vai envelhecendo. Precisa. Então, é algo que é interessante de você repor, de você pensar no seu futuro, na longevidade, menopausa, fazer reposição, um homem fazer reposição. Hoje mesmo eu estava dando uma aula comentando sobre isso. Então, é algo interessante que está mudando a visão das pessoas. Eu a acho que às importância vezes a disso. pessoa tá com um problema que ela nunca resolve, porque você vai em vários médicos e eles falam, isso aí, faz tal coisa, mas eu já fiz, não deu certo. Então você vai ter que conviver com isso. Então, Não você é conviver aguenta. com isso, né? aguenta aí. Segue Vai sua inventar uma vida. desculpa, É. né? Mas, não mas é tem assim, que eu acho que pegar, assim, médicos, assim, com essa ideologia, pensamento E de novo, coisas né? simples. Outro dia eu estava conversando com uma amiga sobre gravidez. Uhum. Ela, quero muito ser mãe, já faz tanto tempo que eu tô tentando e tal. Eu falei, olha, boa sorte, mentira. Ixi, Eu falei, eu acho que talvez você tenha que ir além do ginecologista. Porque você precisa procurar um médico de fertilidade. Ela, mas eu não quero fazer inseminação. Eu falei, mas médico de fertilidade Nada a ver. não faz só Vai te inseminação. orientar muito além. Ele né? vai te orientar além do que o seu médico está falando. Ele vai ver seus níveis de hormônio. Ele vai te falar pra você, olha, talvez você tenha que fazer um pouco de exercício físico.
olha, sua rotina é muito estressante, você talvez tenha que diminuir um pouco sua rotina. Falei, engravidar, o pessoal acha que é assim porque tem muita criança nascendo. E tem gente que engravida fácil mesmo, vou te falar. Opa. Eu fico olhando uma galera falando, crê em Deus Pai. É o toque do Espírito Santo ali, né? Sabe qual é uma parada foda? Espirrou, É uma parada que fez ajuda criança. e atrapalha ao mesmo tempo, pra mim, na minha concepção. Mídia e Google. Sim. Isso O Google é é muito amigo dos foda. Não, isso é foda. Porque é Toma uma bem. parada que ajuda muito, né? Tudo que a gente Aham. procura, tipo, mão. A gente procura uma mão no Google. Agora também atrapalha muito, porque, um exemplo, vai dar um diagnóstico lá de né, patologia. Você vai lá, a galera vai procurando no Google. Então ela já procura tudo, tratamento, então ela acha que sabe se Já tratar. Doutor, eu vi no completo. Google. É, ela fala, não, se eu- vem. O Google disse que meu diagnóstico é esse. É isso. E a mulher falando de fundo, né? Então, coloque gelo. A mulher do Google falando, tá ligado? Narrando a história. Coloque gelo. Então eu acho que no veio pra local. ajudar, mas veio pra atrapalhar muito também. É. Porque a galera vai pegando informação, até da mídia também. Às vezes quando solta a informação, ela solta da fonte que ela tem dela. Sim. Mas não procura às vezes outro, né? E aí ouve algo e como a mídia tem um impacto muito forte, aquilo vira uma verdade. Vira uma verdade. Isso. Então, desde coisas simples. Eu vi que a dieta do chá emagrece. Se eu só tomar chá, lógico que você Vou vai te falar uma emagrecer, coisa. né? Sabe quando eu fui magra na minha vida? Quando eu tomava shake no café da manhã, no almoço e na janta. Reduziu bastante as calorias, né? Eu era Você não magra, sentia fome? óbvio. Eu fui magra Eu não quando eu comia. tomava Herbalife. E aí quando eu comia... Herbalife patrocinar nós. Mentira, eu tô Não brincando. pode falar não, mano. Vou fazer um pi aí, né? Que isso? Marca tal. Tô brincando, né? Tô de E aí... Quando eu Body tinha, haters. tipo, alguma... Aí eu trabalhava com uma chefe que ela gostava, por exemplo, de bolo de tarde. Uhum. Tava tudo bem comer bolo, porque eu não como nada o dia inteiro. Não ia Aí muito eu chegava longe, na né? faculdade, tipo assim, pô, você vai gastar R$8 num lanche natural ou você vai gastar R$2 num croissant? R$2, cara. Você é louco, 12 reais? Afinal de contas, a gente era estudante tem que economizar. Tava barato esse coração. Tava barato, né? Você Onde quer que era emagrecer, mesmo? toma café. Não, mas Mano, eu tomo aí... café de manhã, eu vou no banheiro. Poxa, eu não comia Toda nada o vez. dia inteiro. Era óbvio que eu ia emagrecer. E eu não estava emagrecendo por conta do shake em si. É toda Eu estava restrição, É, né? eu não comia nada. E Aí às vezes meu você irmão- dá uma engatada no trabalho que você esquece também. E meu irmão né? dava risada porque eu bati o shake com achocolatado, não vou falar o nome, né? Dorgas. Com achocolatado, porque afinal de contas... Dá né? um gostinho a mais. Dá um ali. gostinho a a mais. imunidade, né? Depois, né? Oi? Começa Ah, a sim, imunidade. acho Mas que eu falava, começa a tô passar. magra, tá tudo certo que eu tô magra. Tô saudável, né? Tô bacana, tô vivendo. É aquele que você fica magro, mas tipo, sem força. Não faz disposição nada. Não, Disposição ruim. Eu tinha força, porque eu jogava futebol com os meninos, eu brigava com o Felipe, saía na mão com o Felipe, então a gente tinha, né? E eu fazia, por exemplo, E nunca me denunciou na Maria da Penha. Parabéns, mano. Obrigado. eu gostava de treinar luta, Muay Thai. Legal. Então, né, quando eu entrei na faculdade, a gente reduziu, porque se eu acordava 6 horas da manhã e chegava em casa meia-noite, não tinha condição de ir pro treino. Da meia-noite às 6 você faz o quê? É bem o que eu Não, falo. Desnecessário, desnecessário. Desnecessário. Você tá bêbado, né? Pode ser uma É, opção. no caso do Felipe Na era bêbado. faculdade, é uma Na- grande na opção. faculdade. Mas eu não bebia, então eu estava dormindo. Caramba. E aí você foi pra esse lado. Conte-me tudo. Aí você escolheu. Aí você Escolheu falou, vou isso. começar agora Vou fazer aqui. isso. É isso que eu quero pra minha vida. É isso. E aí que você eu começou a quero. trabalhar com isso, com essa parte de nutrologia. Já foi pra nutrologia. nutrição. E aí você faz o que hoje? Hoje específico? Então, meu público atualmente é focado em emagrecimento. Emagrecimento, Aham. tipo, o Ainda pessoal vai chegar... pós-pandemia. Mas o quê? Mais Aham. estético ou saúde? São os dois, porque Os não tem dois. como desvincular, né? Ah, tá. Às vezes você vai falar, eu conheço, tô ligado no Instagram, então vejo o lado de vários profissionais. Uhum. Tem profissional que acha um absurdo. Um exemplo, você querendo emagrecer. Mas você não tá muito acima, tal. Mas você fala, eu quero. Uhum. Uhum. Eu quero reduzir meu percentual de gordura, eu vou ganhar saúde com isso. O que tem de errado? Uhum. Então, meu público são pacientes obesos ou com sobrepeso, ou que não tem, mas tem uma barriga que está me incomodando, ou a gordura da coxa está me incomodando. Eu quero melhorar isso. E a saúde vai melhorar junto, porque a gente sabe que quanto menor o percentual de gordura, maior a longevidade. Então, está relacionado. Tem uma relação direta. Legal. Então, é importante. Então, quando o paciente me procura querendo emagrecer, eu fico muito feliz, porque eu sei que ele vai ter uma qualidade de vida melhor. E eu pergunto de tudo na consulta. Então, vem um paciente querendo emagrecer ali. Aí eu vou falar, como é que está o seu sono?
se tá dormindo bem, se demora para dormir. Durmo 5 horas fica por dia. acordando, se dorme pouquinho. Como é que Cabelo tá direto, né? o hábito do álcool. Se tem a memória boa, como é que tá a libido no homem, como é que tá a ereção. E perguntas diretas para a mulher, como é que tá a libido também. Como é que tá o cabelo, como é que estão as unhas. Toda a alimentação, como é que é, tá indo no banheiro, não tá, é mais travada. E às vezes a pessoa não veio com esse objetivo, mas ela vê, poxa, eu tenho essa demanda também, eu tenho essa queixa. E eu consigo tento pelo menos, ir relacionando tudo isso dentro de algumas causas. E muitas dessas coisas se correlacionam, né? Estão juntas. Tipo, interligado toda hora. Quer ver uma coisa? Ó, é muito comum hoje em dia, você chega, puxa, eu tô pra baixo, as coisas não me dão mais alegria, tô me sentindo meio triste. Não tem mais aquele tesão pra fazer algo, Deixa eu ir né? no psiquiatra. Aí você vai no psiquiatra, você já sai com a receita do antidepressivo. Uhum. E o que a gente aprendeu na faculdade? Isso todo mundo aprende na faculdade. Diagnóstico de depressão é um diagnóstico de exclusão. O que isso significa? Eu vou abrir uma gavetinha mental de todas as causas de desânimo, falta de vontade, tristeza, etc. E aí eu vou excluindo todas as outras causas orgânicas. Se eu não encontrar nenhuma outra, sobra no fundo da gaveta depressão. Uhum. E aí eu trato depressão. Mas o que é uma causa desses sintomas também? Baixa de testosterona. Então é muito comum homens que têm a testosterona baixa estarem totalmente desanimados, sem vontade, sem ânimo, não quer nem sair de casa. Uhum. Vitamina D está totalmente ligado com depressão e com humor. Então, se eu vou diagnosticar alguém com depressão, por exemplo, eu tenho que excluir pelo menos essas causas. E é super comum baixa de vitamina D, porque a gente não toma sol. Em São Paulo, tá todo mundo com roupa, né? Com a convenção social, né? Essa selva de pedra, né? E aí não toma sol. E eu, particularmente, uso muito protetor. Mesmo em dias chuvosos, etc. Então, aí já tem uma proteção. Quer preservar a pele, né? Preservar a pele. A fotoproteção. Ai, a gente tá começando Parece um já senhorzinho já de 84. botox. Precisa mesmo? Você tá parecendo um senhor de 84 anos já. Você faz também botox? Tem botox lá na clínica, tem bioestimulador de colágeno, que é maravilhoso. Perfeito, a gente vai conversar mais. Opa! Olha, tá parecendo um senhor de 84 e o anos. pior que também é genético, né? Isso é muito genético. Tem uma relação e Isso tem os hábitos e tudo. E o legal do bioestimulador, que eu comentei, é que o rosto não muda o formato, mas ele rejuvenesce. Porra! Fica com um aspecto bem jovial. Eu já tenho. Perfeito. Pareço ter 24 anos. Se eu fizer, vira uma adolescente. Parece um bebê. Era um adolescente, uma criança. É Benjamin Button, né? É Benjamin Button. Você vai no mercado comprar o vinho, eles vão pedir seu RG. Seu RG. Mas Senhora, por mas no favor, mercado. Você não pode comprar, não. Cadê seu Menina, acompanhante? vem, não Sai pode daí, ser. menina. Tira a mão daí, vai. Teve um assunto Sem agora suco, não. que foi gerado, né, sobre a testosterona, né? Falando de Sim, ficou testosterona. bem famoso, né? Que ficou famoso que acho que proibiram, né, a testosterona em atletas também, né? Isso. E uso médico, se eu não me engano, né? É assim, proibiram o uso estético Ah, tá. dos hormônios, né, relacionados, testosterona e os análogos. Nunca foi liberado para uso estético. Uhum. Já tinha uma certa barreira com isso, uma certa proibição. A princípio não mudou tanto, mas a grande questão é que às vezes eu coloco na minha cabeça mesmo, se eu acho isso certo, se eu acho isso errado, eu fico um pouco em conflito. Uhum. Por quê? O uso inadequado de tudo é ruim, Faz mal. mas de qualquer coisa. Se eu for falar, os médicos que fazem, como é que chama? De fertilidade, os médicos que induzem a ovulação, exemplo, pode ser ruim se não tiver uma indicação boa. A gente falou de procedimento facial, preenchimento. Qual que é a complicação? Às vezes fica feio, mas a complicação maior, por exemplo, no nariz pode dar necrose, a pessoa tem que colocar a pele de algum outro lugar no nariz porque perdeu, morreu. Parecia aquele mano do Harry Potter, né? Fica o... Lorde de volta. Voldemort, né? Voldemort, né? Não, mas tudo... E aí acho que tem tudo complicações isso graves. E aí dos hormônios, as complicações são importantes, é bom o médico estar atento, mas se é alguém que tem conhecimento, geralmente isso não acontece. Ou acontece numa escala bem pequena. É porque eu costumo falar assim, o pessoal vê
essa galera da internet, eu uso mesmo e tal. Exatamente. Mas eles não sabem que esse rapaz que usa mesmo, de 2 em 2 meses, ele está no médico fazendo exames. Ele é acompanhado. Ele não pega e fala assim, vou beber isso aqui, ó. E cada organismo é um, né? Reage de uma forma E E diferente. você vai passar, e aí ele vai fazer um exame pra ver como o corpo tá reagindo. E aí, se o corpo não reagiu tão bem aqui, acho melhor a gente mudar aqui a tática e tal. O pessoal acha que é só usar e... porque o Felipe usa, viu? Vou usar que o Felipe tá usando e tá fazendo bem pra ele. Mas não sabe que o Felipe... Mas não sabe que o Felipe faz um acompanhamento mensal, de 2 em 2, 3 em 3, até se acostumar. Aquele acompanhamento de tudo, né? De tudo, não faz só exame de uma sangue, coisinha. Não é Tá só tudo tomar. monitorizado, né? Isso que a gente comentou da internet é mais ou menos isso. Eu vi num fórum que pra mim é bom tomar isso, aquilo. Mas, poxa, é uma informação geralmente de um leigo passando por um leigo. Então vaga. E aí não substitui uma consulta. Aquelas mesmo, coisas assim, eu vi que quem tem sangue O pode fazer tal coisa. pode deve fazer tal fazer coisa isso. porque é bom pro sangue O. Mas calma. Não Mas é, você não sabe se assim, não é assim. Primeiro que a maioria das pessoas não sabe nem seu tipo sanguíneo. Ninguém sabe. E segundo, de fato. que não é. Minha mãe fala que é O, mas eu não acredito nela, não. Eu acho que coletar não é. o exame dela. Ela falou assim, eu só não sei se é positivo ou negativo. Eu falei, obrigado. Obrigada. Valeu. Ajuda Mas se muito. você doa sangue, mas- você pega o exame E e vê qual que é. vem a informação. Eu sou sangue raro, desculpa, AB positivo. AB positivo? Caramba. O que é isso mesmo? Sangue? É sangue ruim, cara. É brincadeira. Mas o meu também eu não sei não. A usurpadora dos sangues, né? Sério. Posso receber a AD, Sério? pode vir tudo, Vem, tá galera. tudo Pode certo. receber tudo, né? Pode. Só chegar. Mas eu só posso O doar O- pro meu sangue. O O positivo é um mundo dos ossos também, não é? O O negativo, como ele não tem nenhum antígeno na superfície, né? Então é O porque é vazio, não tem o A, não tem o B. E é negativo porque não é positivo pro outro isolado. fator. E aí ele é uma hemoglobina mais limpa, não dá muita reação. Então ele pode ser servir distribuído como doador para entendeu? várias pessoas. E você, Então, como positivo tem é o um AB bosta. positivo, você só pode receber Do meu. Cara, por isso que Eu só minha mãe posso chama- doar. Que eu só posso Minha mãe me doar. chama de bosta. Por causa disso, acho que eu tenho um O Mas eu só positivo. posso doar para o meu próprio sangue, por exemplo. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Porque eu tenho um segmento AB. Então, um A não pode receber meu sangue. Um B não pode receber meu sangue, porque eles não têm o complemento. Você só Caralho. doa parabéns, pro mano. seu grupo. Estudei antes de É o grupo elitizado. Matéria- Elitizado, os Essa matéria você não elitizados, pegou né? DP. Não, essa eu não peguei. Grupo elitizado, Ó, né? teve algum paciente, assim, que o paciente chegou lá e, assim, ele queria muito mudar de vida, que ele já tava, tipo, na fossa, assim, entre aspas, queria muito. E você ficou muito surpreendido, assim, com o resultado, como Tem que... tanta história disso legal. Se você Você puder compartilhar alguma Você me história, assim, lembrou que é legal. uma. Eu lembro dessa, gravei bem porque eu me emocionei na consulta, de frente Puta, que legal. pro paciente. E assim, eu gosto muito de dar resultado, me comprometo. Hoje mesmo na aula com outros médicos eu falei, se alguma coisa der errado, a responsabilidade é sua. Mas o paciente não aderiu, tudo bem, ele não fez a parte dele. Mas você tem responsabilidade, porque você poderia ter orientado melhor, poderia ter brigado mais, poderia ter feito alguma coisa É uma diferente. responsabilidade, né? Sempre dá para fazer algo diferente. Então, assuma a responsabilidade pelo que não dá certo, pelo que dá errado. E eu abraço muito isso. Então, eu quero dar resultado. E eu fico frustrado se não acontece. Mas esse caso em particular era um caso de um paciente com depressão. E ele era depressão de fato. Mas ele não queria ir para um psiquiatra. Ele já teve experiências ruins, não foi muito legal. Aí, vamos ver o que nós temos aqui. O que eu posso ajudar? Talvez seja algo que fuja da minha ossada. Então, eu já encaminhei ele para um psiquiatra. Mas, deixa eu ver dentro da minha área o que eu consigo fazer. E foi o que a gente comentou. A vitamina D dele era ultra baixa, mas era muito mesmo. Caramba. E isso mina o humor. E a testosterona também. E era um paciente jovem até. E aí dei uma melhora nisso, nem dei testosterona, foi um estímulo para ele produzir mais testosterona, um chacoalhão ali, e repôs a vitamina D. Quando o paciente voltou, e assim, na consulta ele estava assim, assim, isso, não está muito legal. Assim, olhando para baixo, falando para dentro, super fechado. Bem reprimido. E quando ele voltou outra pessoa. A postura era diferente. Caraca. Ele, não, eu tô bem, tô melhor aqui, tem coisas para melhorar, tá. E ele tava se reprovando na faculdade, ele ia tava perdendo matéria, porque ele não conseguia fazer a prova, não tinha
vontade de estudar, tava com um relacionamento ruim com os pais, muita coisa ruim na vida dele. E ele voltou com uma outra atitude de corpo, de Até energia, né? Tudo ali energia muda, né? de linguagem não verbal, assim, Caraca. e foi incrível. E aí eu fiquei tão feliz por ele, e ele lá na minha frente conversando, e assim, eu falei, até ficou com o olho Você meio fica... marejadinho. Mas isso eu acho que porque você tira de aprendizado também pra você, não tira? é legal isso, porque é algo que eu pude impactar na vida dele. Então, assim, em vez de só olhar, não, isso aqui não é meu, isso aqui vai procurar outro profissional, não. Eu tentei abraçar a causa, é o que a gente estava conversando, é entender mesmo a pessoa que está na sua frente, o paciente, o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar em relação àquilo. É porque a realidade é assim, a pessoa já não está com vontade de... Talvez ela esteja um pouco com vontade de mudar alguma coisa. Mas, por exemplo, você vai no médico, você é desestimulado, você já fala, pô, caramba, meu. Eu já não queria, por exemplo, eu tenho um problema em constância. Comecei a fazer exercício. Bacana, primeira semana foi. Animadona. Segunda semana foi. Terceira semana, beleza. Um mês, bacana. Um mês e meio. Putz, grilo, O que eu tô fazendo na minha vida? Porque, na verdade, a minha rotina de Foda. trabalho é intensa. Então, eu começo de manhã, eu passo o dia inteiro no fórum, chego em casa, eu ainda tenho que trabalhar. E eu trabalho até 11 da noite. E aí eu falo assim, pô, mas se eu for agora pra academia... Passou, viu? Só pra falar, tá? É, gato, mas quando a gente é Caraca, advogada, a gente mano, tá acontecendo escravo. aí, não. Faça eu o telefone do seu chefe pra Só na tua casa. que Né? eu mesma, vou Vai passar lá. meu telefone pra você, que eu sou minha chefe. E aí, você pega e fala assim, pô, mas se eu for agora pra academia, esse trabalho vai ficar aqui. E quando eu voltar, eu vou ter que fazer ainda. E aí eu vou ter que trabalhar até mais de meia-noite. Mas eu só vou dormir até tal horário. Aí você começa a falar, aí você fala assim, hoje eu não vou... Aí choveu. Mas hoje tá chovendo, né, pô? Deixa pra lá. Deixa amanhã pra lá. eu vou. Deixa pra lá. Mas chegou amanhã. Mas amanhã, pô, caramba. Né? Então, eu acho que é difícil manter a constância Também e manter acho. a sua mente assim, ó. Não interessa o que você tem pra fazer. Por X tempo, você tem que pegar e ir pra academia. Perfeito, é essa mentalidade. E assim, é muito comum isso que você falou, né? Muitas pessoas têm isso, eu tenho isso, todo mundo tem um pouquinho. Pô, tá numa fase mais pegada do trabalho, aí você começa a pesar. Talvez nesse momento é mais importante o trabalho, pode até ser. Mas é interessante ter essa mentalidade. Não, eu vou separar dessa hora até essa hora para cuidar de mim. A mesma coisa com o sono. Eu fazia bem parecido contigo, isso desde a faculdade. O sono Há muitos fogo anos de é regular, assim. né? 5 Não. horas por dia e tá ótimo. Quanto mais tempo eu dormir, Já era. mais eu tô perdendo tempo. É isso. Eu pensava isso. É que eu sou uma pessoa assim, se eu encostar, eu durmo. Eu não tenho problema para dormir. Meu sono Nossa. é chuchu, beleza. Meu marido fica indignado. Às vezes eu tô conversando com ele assim, deitada. Pá. Já apaga. Às vezes eu começo a sonhar antes de Isso encostar a mesmo. cabeça no travesseiro. Eu tô chegando no Isso travesseiro, eu já tô sonhando. Meu problema é, eu acordo muito durante a noite. Então, o sono E não aí, tem uma qualidade. não tem uma boa. qualidade. É pra mijar? Eu acordo muito pra mijar. Pra ir no banheiro. O meu problema é a noite. Às vezes eu fico com ódio. Acostumado plantão noturno, a merda. Até Qualquer hoje. bip você já acorda. Não, né? até hoje eu não consigo. Eu sou muito da noite, assim. De tipo, eu acordar cedo é É foda, mesmo. mano. É difícil. Não, é verdade. Eu mando mensagem pra ele 5h30, 6 horas da manhã. Foi Resposta. agora. E eu Ô, pior cara, que eu o que tá trabalho, eu trabalho acontecendo, cara? cedo, mano. Eu entro 7h30 no trabalho, 7h30, 8 horas. Mas assim, pra eu acordar é uma dificuldade. Aí ele Eu só sou me acostumado responde. com a noite. E às vezes à noite eu fico aqui, ó. Principalmente quando eu faço uma atividade física, que não jogo, eu gosto de jogar bola. Cara, se eu faço atividade física, fudeu. Porque eu fico aqui, ó. Liga Parece que eu usei droga. Mas eu percebo, por exemplo, eu e meu marido. Meu marido tem uma dificuldade maior de dormir. Porque ele não gosta de dormir com tudo escuro. Ele tem que ter uma TV ligada, alguma coisa. Pra mim não me incomoda em nada. Pode cair o mundo aqui, ó. Já era. Ele fica indignado. Você é louco. Pode acontecer o que for. Eu durmo. São pequenos barulhos, alguns barulhos que me incomodam. Não são a maioria. Mas ele precisa da TV ligada. Só que aí o cérebro dele está ligado ainda. Então eu durmo, ele fica, ó. Às vezes eu acordo, eu olho pro lado assim e falo, cadê? Tá lá. Aí às vezes ele tá na sala, ele tá usando o celular, ele tá... Aí eu peguei e falei pra ele, eu acho que talvez seja o caso de você desconectar sua cabeça. Ler um livro. Por quê? Eu durmo fácil. Se eu ler um livro deitado, eu não leio meia página. Não leio 2 linhas.
Você costuma ler? Leio bastante. Eu falei pra ele, talvez seja o caso de você tirar o celular, tirar a TV e talvez deixar uma meia luz, já que você não gosta de, né? Ou um sonzinho de música, não sei, talvez um som ambiente. Às vezes ele coloca na TV barulho de chuva pra dormir. Porque aí... Pra viradinha tá nada, mano, não consigo. Aí eu falei, talvez você precise desconectar sua mente do celular, da TV. Tem gente que costuma dormir mais com música agitada, né? Tem, que cada pessoa é uma pessoa, né? Você costuma o quê? Já aconteceu comigo, mas assim, eu gosto de, por exemplo, ouvir rock. E aí eu tento isolar um instrumento. Deixa eu tentar ficar focado no baixo. E aí que é você mais começa difícil. mais... E aí isso é uma meditação, porque você fica tão focado naquilo que você esquece o que está acontecendo. Você não consegue pensar em outra coisa se eu estiver tentando ouvir o baixo da música. Caralho. Ou a bateria. Você isola o instrumento e fala, caralho. E aí quando a gente começou a fazer exercício, porque eu falei pra ele, bora pra academia, né? Galera, já parei, tá? Só pra vocês saberem, não tô lá ainda, preciso voltar. Ele fazia boxe um dia e eu fazia Muay Thai no outro. E aí no metade do intercalado, a gente fazia a musculação. Nos dias que ele treinava boxe, ele dormia muito bem. Eu falei pra ele, então talvez esse seja a questão pra você. Precisava gastar Você energia. precisa gastar escape, energia. né? Eu falei, você precisa. Porque minha energia já... Forever. Eu encosto, acabou, tchau, fui. Já era. Eu falei, então você talvez precise disso. Só que é aquilo, a constância é difícil. Porque às vezes você tem uma rotina de sono de 5 horas por noite, 6 horas por noite. Como é que você vai manter? Ainda, não, vou pra academia, porque Vai ficando cansado. vai ficando cansativo. Hoje você tem uma rotina de sono, uma bosta. Uma bosta. Não, depende. Sua rotina de sono é boa hoje? Olha, dá pra melhorar um pouco. Porque assim, eu... Ficar na gandaia é o que dá, tá Opa, vendo? eu sempre eu dormi pouco. Porque eu pensava, quanto menos eu dormir, melhor, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer um monte de coisa, minha cabeça não Porque pode eu acho que gastar o dia tempo de com 24 isso. horas é bem pouco, né? curto. Eu falei hoje pro pessoal, eu falei, não tem gente, que fazer um plebiscito. 24 horas. Não, Eu falei pro pessoal, vamos fazer um gente, abaixo assinado, cara. 24 horas não está dando, estou precisando de pelo menos 30 Não, horas. a gente tem que mudar isso, cara. E aí eu dormia pouco, mas assim, eu comecei a ver que se eu dormir mais, eu rendo mais um dia. Então eu até oriento para os meus pacientes, 6 horas é o mínimo e 6 horas é ruim. 7 é bom. 7 é legal. 7 não tá... precisa 8. Sabe qual é o meu 7 problema? bom. 7 tá Se ok, eu né? dormir muito mais do que eu estou acostumada, eu acordo extremamente cansada Pior, e com isso dor de acontece. cabeça. E dor de Eu acordo cabeça, chato, isso que eu ia falar. Muita dor de cabeça. Outro dia eu fui de ônibus pro trabalho. Aí, falei, pô, vou tirar um cochilo aqui, bacana, né? Tava meio com sono, falei, vou tirar um cochilo, vou acordar bem. Eu acordei tão mal, de mau humor, com dor de normal, cabeça, cansado. Não, Normal, você mas acordei normal. muito mal. Falei pro Antônio, eu tava tão bem. Tirei um cochilo, Estragou. péssima, fiquei péssima. Passei o Puta, dia eu inteiro acho que aquele péssima. cochilo da tarde é o pior, não é? Eu gosto, perde o time, eu né? nunca acordo são. Sempre acordo chato pra cacete, velho. E eu sou uma pessoa da manhã. E eu não costumo também dormir à tarde, eu acordo muito chato. Meu marido também não... Eu já falei, encostei e dormiu. Qualquer horário do dia, qualquer momento do dia, se eu E encostar, olha, eu tem umas durmo. coisas importantes nisso, né? Porque você falou, os dois, né, acordam muito à noite. Aí, no seu caso, tem um estímulo luminoso ali. E a gente libera mais melatonina, que é conhecido como hormônio do sono, mas tem várias funções de antioxidante, ajuda no emagrecimento, tem efeito antitumoral. Você libera ele quando fica sem luz. Então, conforme a luz do dia vai reduzindo, você começa a ir produzindo, vai produzindo melatonina. Só que o problema é que o tempo todo a gente está com muita iluminação. Então, é legal você determinar um horário. Um exemplo, meia-noite eu quero estar dormindo. Então, às 11 horas, você já começa a ir se desligando. Termina suas atividades, já não vai ficar respondendo mais, vai se desligando ali, vai ler alguma coisinha, aí você já começa... Você acha que deve se utilizar um sono. exemplo um exemplo? Eu gosto de dormir, tipo, não dormir. Pra mim o que me dá mais sono é ver TV. Eu posso utilizar isso E de usar um um artifício, timer, um talvez? exemplo? Pode até ser, mas você tem que depois desligar ela. Tipo, deixar no timer, aquele timer, porque assim, Isso. porque eu não consigo, assim, de parar no escuro e...
Putz, eu e dormir. Qualquer lugar eu durmo. Pra mim eu tenho que dormir vendo alguma coisa, assim, sabe? Pra apagar. Uhum. Eu não sei, tipo, eu devo ter algum delayzinho. Não, é um costume, né? Vira Mas um isso hábito. é tranquilo, tipo, pode ir de boa. Por exemplo, comigo é com leitura. Então eu vou lendo, mas chega uma hora que... Que já vai dando um É que Tô me até me perdendo falaram tudo. assim, E aí? Luara, você Hora precisa de dormir. procurar um médico, porque eu levanto muito de noite pra ir ao banheiro. Às vezes eu fico muito irritada, eu falo, caraca! E são, poxa, eu durmo de 6 horas, 5, vamos por 6 Tempo horas, vai. restrito ali. Vamos por 6 horas, 6 horas e meia, mentira, não chega a isso, mas 6 horas e meia. E aí eu levanto 2 vezes, 3 vezes, porque eu preciso ir no banheiro. Às vezes eu fico segurando, eu falo, não, vou segurar mais um pouco, daqui a pouco eu vou queijar e junta... Não, é xixi. Eu junto um com o outro, que é melhor do que, né? E aí eu vou, tipo assim, às vezes eu acordo, tipo, preciso do banheiro. E vou correndo. E aí falaram, Luara, mas Isso é uma é ruim. disfunção do seu corpo. Você precisa ir no médico ver o que está acontecendo. Por quê? Quando... Falaram, né? Não sei se é verdade. Vou perguntar aqui pro doutor, pessoal. O Google. O Google disse que... O Google diz que Quando a gente ir ao dorme, banheiro mais de a 3 gente vezes. perde todos os sentidos. A vontade de ir no banheiro, o olfato, não sei se é verdade. A sua audição reduz pro seu cérebro poder se recuperar enquanto você dorme. E falou, se você levanta tanto assim, talvez tenha alguma coisa acontecendo que não permita que você isole seus... Não é isolar, né? Mas, às vezes tem algumas coisas, por exemplo, se eu tomo muita água ao longo do dia e à noite também, você vai ter que fazer xixi, né? Durante a noite. E querendo ou não, a gente tem que beber uma quantidade excessiva de água, né? Não excessiva, mas 4 litros. É que tem uma quantidade, Cara, né? É que à noite você pode ir diminuindo, ou perto da hora de dormir, vai diminuindo. E, eu vou dormir agora, já faz o xixi antes, o xixi profilático, né? Tipo... E aí já vai. E acontece, é bem comum reter líquido. Então você tá de pé, tá sentado o dia inteiro, começa a reter líquido nas pernas. E no momento que você fica na horizontal, deitada, né? Considerando que todo mundo dorme na horizontal, ninguém dorme de pé na cadeira. Mas se você fica lá na horizontal, fica mais fácil do retorno venoso, retorno linfático, e aí você vai sentir, vai filtrar todo esse excesso de líquido, né? E você vai no banheiro. A gente tem o fator da gravidade, né? Que não Isso, deixa... exatamente. Então, às vezes, antes de dormir na horinha antes, já fica lá meio que deitada, ou vai ler, né? Fica já com o pé ali na cama, lendo e tudo mais. Teve aí muito vai tempo facilitar que eu a tava drenagem. tendo muito inchaço. Meu pé parecia pé de grávida. Minha mãe tinha inchaço também, mas é que ela é cachaceira. Ah, entendi. Aí ela Mas bebia meu pé muito, tava- o pé é, dela meu pé- enche demais. Meu pé parecia pé de grávida. Tinha que chegar em casa e pôr a perna e o pé pra cima. Porque Aí, era com certeza você vai fazer absurdo. xixi, porque na hora da noite, aí começa a drenar tudo Mas isso. meu marido falava, nossa, seu tornozelo tá parecendo um mocotó. Tão Dá pra inchado. tirar Eu um falava, pedaço dá pra aqui, tirar um vamos fazer pedaço e um fazer. pãozinho. Mocofava aqui. É. Doutor Renato, eu fiquei sabendo não, nas redes sociais, pra quem... Ele é blogueirinho também, né? Você já chegou a ver? Blogueirinha, faz os vídeos e tal. Você tem uma clínica, como que funciona a clínica que você tem, que você trabalha? Como que funciona? Como que é lá? Como que é o nome? Fala pra gente Eu tô com como uma que clínica nova agora, então tudo lá Legal. é mais moderno que Perfeito. eu coloquei, que eu montei. E é uma clínica focada em estética. é. Legal. Estética e qualidade de vida. Aham. Então, no meu trabalho já, o que eu faço? Trabalho com emagrecimento, trabalho com definição muscular. Quem já treina e quer ter uma resposta melhor, a gente vê o que está errado, o que não está, que suplementação que a gente pode usar, o que dá para ser utilizado para melhorar essa performance. Tem atletas de jiu-jitsu, De acordo com o objetivo, de né? acordo do- com o objetivo, do paciente. de corrida, de triatlon, Porra, que show. ou simplesmente que gosta de treinar e quer ter um desempenho melhor. Aham. Então tudo isso é abraçado por mim lá. E aí na clínica eu quis ampliar. Então ficou mais focado em estética também. Legal. Então tem os aparelhos, as tecnologias para gordura localizada, para flacidez, Caraca. para dar um tanquinho, dar Dá uma aquela trincada. trincadinha. Tem dermatologista para cuidar da estética facial, também da corporal. Mas os Perfeito. bioestimuladores que a gente Aham. comentou, o botox, tudo para deixar a pele com um aspecto mais jovial, mais bonito. A gente tem o direito E é uma disso. área que tá muita procura, né, hoje em dia. Tá crescendo muito. E cresce cada vez mais, não é? E a ideia é ser algo muito natural, porque a gente vê quem exagera nos procedimentos, ficou famoso, né? A Madonna, alguns outros artistas, porque exagerou um pouquinho, perdeu a mão, talvez ele queria mais, ou o profissional mesmo colocou um pouco E um mais. exemplo, você Fica faz um feio. procedimento
pra reverter impossibilidade, é isso? Tipo, qualquer procedimento que dá, tem a possibilidade da reversão? Sim, tem como reverter. Tá. No próprio caso do preenchimento, por exemplo, tem uma proteína que a gente coloca que ela vai quebrar o ácido hialurônico. Essa era a minha dúvida, porque, tipo assim, você faz um não gostei. preenchimento, que tá na moda, né? Um preenchimento ou uma harmonização. A harmonização pode também ter essa reversão? Pode. E aí você injeta uma substância que chama hialuronidase, que ela quebra o ácido hialurônico, que é o que é injetado. E aí volta. Então, não ficou legal, ficou muito feio, eu quero tirar. O ideal é não acontecer isso, é você ir com calma, mas se precisar dá para tirar. Mas a profissional que eu escolhi para ficar lá na clínica é bem devagarzinho. Eu até fiz um pouquinho, coloquei um pouquinho de ácido hialurônico aqui, mudo o formato do rosto. Caramba. E aí eu falei, não, mas eu queria um pouco mais. Então, não, vamos com calma, vê como é que fica. Se gostou, se acostuma com o rosto. Então vamos devagar, para não fazer grandes transições. Porque às vezes muda, tipo, bruscamente, né? Total. Você vê a galera, tipo, muda muito, você fala, caramba. Principalmente em rede social, TikTok, essas coisas. Antes e depois. Essa pessoa, na verdade, só não era bem cuidada. De repente, pá! Ainda mais a galera que trabalha, às vezes, com rede social. Meu, não tem como. Você vê a pessoa todo dia. Transforma, às vezes. Isso muda demais. Eu tenho uma pergunta polêmica pra fazer. Eita, nós. Vou fazer. Luara. Vou fazer. Chegou não, essa hora. vou fazer. Não. Não, vou fazer. Não, vou fazer. não. Necessariamente, uma pessoa gorda é doente ou vai ficar doente ou não? Uma pessoa pode ser gorda e ser ativa e ser saudável. Olha, é bem polêmico mesmo. Parabéns. Por quê? Não. Porque afinal de contas eu precisava. Uma advogada. Parabéns. Advogada. A gente vê isso diariamente nas redes sociais, uma briga entre as pessoas que falam, pô, tem que emagrecer mesmo, porque gordo não sei o quê. E o pessoal gordo falando, não, tem que se aceitar, pera lá, mas tem que se exercitar, mas tem que se aceitar, pera. Ó, minha opinião como médico. Opinião médica. Seria legal emagrecer. Isso vai te dar longevidade. Isso. Existe quem está acima do peso e que tem marcadores normais. Isso é totalmente factível. E quem é super magro e tá ruim, todo ruim de saúde. Tem fatores genéticos relacionados a isso. Mas pensa o seguinte, vamos criar uma proporção, metade. Metade é genética, metade é estilo de vida. A genética, no momento, daqui a uns 10 anos ou até menos, a gente vai controlar. Mas no momento, não é algo que dá para ser controlado. Então eu vou pensar, eu tenho uma genética ruim, eu tenho uma predisposição para diabetes. Eu não tenho, se eu quiser viver bem, ter longevidade, eu não tenho escolha. Eu vou ter que fazer atividade física pro resto da vida. Eu vou ter que me alimentar bem, eu vou ter que ter um estilo de vida diferente, percentual de gordura baixo. Se eu souber disso, né? Porque eu tenho um fator que está jogando contra. Eu tenho que me ajudar do outro lado. Senão, não fecha a conta. Às vezes pode acontecer, não, minha genética é perfeita. Tenho uma genética maravilhosa, meus pais estão lá, meu avô morreu com 90, cento e poucos anos. As mulheres da minha família assim, morrem aos 92, 93 então, anos. Maravilhoso, uma genética muito boa. Então isso vai te ajudar, mas você pode fazer algo para se ajudar também. Então é aquilo, você pode colaborar diretamente. Eu falo que o universo é injusto, porque meu irmão precisa fazer academia para ganhar massa. E eu preciso fazer academia pra emagrecer. Pô, não podia ser o contrário? Ele curte pra caramba. Eu sou sincera. Que coisa, xinga aí, bate nele agora. Eu falo pra ele, o mundo é... Aí ele fala assim, eu quero morrer. Eu tô gordinho. Falo, cara, eu dou uma porrada. A genética do irmão dela, que eu conheço, né? Os irmãos dela. A genética do irmão dela é tipo a parada assim, tipo, tá fazendo nada, tá aqui, é trincado. Você fala, isso caralho. Acontece, né? Fala, viado, eu nunca vou ficar trincado na minha vida, cara. E dá raiva, porque é isso. Cerveja, vinho. Quem é muito magro tem o lado bom, tem pouca gordura corporal, mas o lado ruim, não ganha músculo de jeito nenhum, demora muito. E o contrário, eu consigo ganhar massa muscular muito fácil, que bom, mas eu ganho muita gordura junto. Isso é foda. Então nunca você vai estar contente, né? Nossa, eu tenho vontade de socar ele, né? Aí ele fala assim, não, porque tô olha aqui meu tríceps, meus bíceps. Tô precisando pegar um pouquinho saltando, mais. O músculo Eu falo, aqui já. pegar um pouquinho mais. Porque assim, eu prefiro fazer luta, Isso esporte, é muito legal. por exemplo, eu prefiro natação, muay thai, balé, do que ir pra academia. Também não. Por quê? Primeiro que é super peso que eu a levanto é esse pessoa aqui, monta um padrão pra você. Fala assim, ó, você vai fazer assim, ó.
Desse jeito. Você não quadrado. faz, desculpa, você não faz exercício. Aí a pessoa fala assim, 200 agachamento, 100 flexões. Top, vai no CrossFit. Aí você fala, cara, Não é. não vai rolar. Vou me cagar aqui fazendo. Não adianta eu começar Não tem como. a Você é louco. dar 200% de uma coisa que eu não quero dar nem 10. E aí, E Isso todo acaba mundo- sendo psicológico também. Você acaba não tendo aquilo E lá. todos, e a maioria dos profissionais são assim, não, vai, bora lá. Tanto, olha pra pessoa. Por exemplo, eu fazia 3 dias de Muay Thai e 2 de musculação. Não, 2 de musculação não dá, não. Você tem que aumentar isso aí. Você é louco, é o tempo que eu Eu tenho. falava, pô, mas eu já treino de segunda a sexta, sábado e domingo. Afinal de contas, eu sou também dona de casa, que eu não tenho empregada ainda. Amor, tô Ah, eu precisando. queria. Mas assim, eu não tenho uma empregada. Então, de final de semana, eu tenho que cumprir com obrigações que eu divido com meu marido. Limpar a casa, lavar roupa, tal. Ainda vai pra academia? Não, é pesado. fazer um crossfit em casa. É. Varrer ali, erguer Aqui, móvel. ó, já Aí- faz um agachamento, mais os glúteos. Aí eu fiquei, pô, caramba, mas eu já faço 3 dias de luta, 2 de musculação e não tá bom ainda. E é Aí você, legal, aí você vai se desestimulando. Você fala, pô, mas pra mim eu tô fazendo muito. tá indo já bastante. E é legal o que você comentou, né? Porque você faz luta que te faz bem, você gosta, se extravasa ali. E é isso, é encontrar uma atividade que você Sentir, goste. é. Não tem uma imposição, tem Uma que válvula de ser escape, academia, é uma que ponto te final. faz melhor, né? vezes Você eu pratica atividade física hoje? Pratico, eu treino karatê e musculação. Caraca, Ah, karatê, você Shotokan? fazia karatê. Kyokushin. Ai, poxa, ó, eu sou do Shotokan. Eu gosto. Fazia karatê. Vai Eu- ter um campeonato daqui a um mês, acho que eu vou Você participar. participou do campeonato? É. Puta, que sensacional, mano. Gostei. Mas eu te Karatê, mando lá o né? link pra você assistir. Porra, manda lá que é nice. Meu, fala da sua clínica, faça seu Instagram da sua clínica, passa o endereço, a galera quiser ir lá, como que faz pra agendar, passa o telefone. E essa Fala clínica, tudo aí. assim, focada agora em estética, qualidade de Aham. vida. Tem até cirurgia plástica, então tem umas cirurgias Inclusive já me envolve lá, tá? A Vamos gente lá. vai trocar umas Bora. ideias aí, pós também. aqui. E tem umas cirurgias Já muito gostei. Você ficar legais. com os gominhos aqui. E Eu coisas- já gostei que ficar ele no não vai me shape. indicar metade de uma uva. Pra minha futura esposa, Vai um terço da uva. só. que ainda vai Um vir. terço, um Cortar em terço. 3. Mas lá se tem foco disso na cirurgia, tem muita cirurgia interessante. Que legal. Que eu nem sabia, mesmo sendo médico, de olheira, que não fica com cicatriz. Caraca. Então, Ah, eu que fui bacana. aprendendo muita coisa. Aí, ela aqui fazer. Tem as lipos, a prótese. Então, a galera que tá lá Puta, é que muito top. boa. Então, eu escolhi a dedo, são médicos da Excelente. USP também. Então, são bem qualificados e fazem cirurgias espetaculares. Maravilha. Cara, E aí, lá, chama Clínica Sculpté, que é um sculpir em francês. Então, S mudo, Sculpté. já passa o seu Instagram, Passa seu o arroba. internet. Instagram Também lá. é. Procura no Instagram Clínica Sculpté e o meu é DR, né, de doutor, R Lobo. dr.lobo. Aí, tá vendo? Gente, a gente quer A agradecer, gente quer agradecer demais imensamente. você, certo? Por essa Afinal, foi uma disponibilidade. aula. Não, você é Foi uma louco. aula. Eu acho que eu vou Só até voltar pra 20. academia e vão me consultar. Boa! Aí, tá vendo? É isso. Ó, aguardem lá, quem sabe um projeto futuro. Quem aí, sabe ó. Eu dezembro. fitness com meus tanques. Todo mundo Vocês lavaram umas definido. roupinhas aqui, tal. Ele vai usar a regata fininha. Regata, aquelas regatas de academia mostrando a minha auréola. Aqui, só pra... Galera, antes disso eu quero agradecer também. Tem a clínica aqui do Dr. Renato que tá aqui com a gente. Tem a clínica que tá patrocinando a gente nessa leva aí, que é a Clínica Carvalho Reabilitação e Saúde. Também lá, mas lá é outro foco, lá é fisioterapia, pilates, ozônio. Lá Que é maravilhoso, É inclusive. massagem, então lá é outro foco, fica na região da freguesia do Ó, também, Zona Norte. Onde fica a sua clínica? Fica no Jardim Paulista, Jardim do lado Pa- do Ibirapuera. Ali na. Jardim Paulista é o quê? Zona Norte? Não. Não, É, zona sul. Perto da zona Centro-Sul, sul, é. Mas é do lado do Ibirapuera. Ah, do lado bem do Ibirapuera. parque. Então é isso, as duas clínicas, tá vendo? Já pode, vamos fazer uma parceria aqui daqui a pouco. Mas, gente, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado Muito por mais um obrigada, doutor, por episódio. essa Eu que aula agradeço incrível. pelo convite. Doutor Renato, mano, gente boa pra caramba. Obrigado pelo convite. Pelo convite não, pela presença. Pela presença. Obrigado Tá por vocês bêbado estarem já. no meu coitado. podcast. Não, é só uma só. Ele já tá bêbado. Joãozinho, Curte, obrigado comenta, aqui, ó, do compartilha, estúdio. João. Mais um Tamo dia, junto, João. mais um aqui. dia. Mais um dia o João falando, caraca, esses porra não acaba logo. Mas, gente, obrigado. Curte, comenta, compartilha. Nosso arroba vocês já sabem. Pode Vintas Oficial, Felipe Carvalho Lima no Instagram. siga lá. Lualine 1. E temos TikTok 1. TikTok vai se tratar garota, pá. Vamos fazer E uma versão. agora... E o quê? E Agora no Spotify! Spotify! A gente tá no Spotify agora, galera.
Então, ó, aguardamos combinando. vocês. Spotify como que chama? É Podfritas, normal, né? Pode ficar também não, Ah. acho. O link não dá pra falar, né? É oficial. No começo foi bem, agora no final Não, mas ficou. esquece. Mas curte, gente, comenta, obrigado. compartilha. Boa Tamo noite, junto. muito obrigada. Valeu, galera. Tamo junto. Obrigada.